Dia das Mães, um dia muito especial. A gente pode lembrar de várias mães na Bíblia. Por exemplo, a gente pode lembrar de Maria, mãe de primeira viagem. Ela não planejou ser mãe, ela estava apenas planejando se casar e já começou um casamento tendo um filho para cuidar. Claro, foi por obra do Espírito Santo, mas muitas vezes algumas pessoas acabam se precipitando, engravidando antes da hora e vivendo toda essa dificuldade que é começar já uma vida a dois, na verdade a três. Talvez a gente pudesse olhar para a vida de Ana, aquela mulher que lutou para ter um filho e que o consagrou ao Senhor, preferiu ele diante de Deus do que perto de si. A gente pode olhar a vida de Eva, aquela que não teve uma mãe para lhe orientar na criação dos seus filhos. Ela foi a primeira de todas, a mãe de todas as pessoas do mundo. Mas, sem sombra de dúvida, Deus a aconselhou, Deus a ajudou a entender um pouco melhor o que fazer no tempo em que ainda tinham comunhão com Deus. Poderíamos falar de Esther, uma mulher posicionada, uma mulher que fez diferença, mas a Bíblia não faz referências à maternidade de Esther. Será que ela teve ou não teve filhos? A gente pode então pensar que nem sempre são os filhos que determinam a importância de uma mulher. As que têm filhos têm uma bênção e uma responsabilidade. As que não têm uma missão, uma bênção e uma responsabilidade. Poderíamos pensar em várias mulheres e várias mães, mas o que gostaria eu de ressaltar hoje? O que aconteceu com a mãe de Moisés, seu nome Joquebede. E quando lemos em Êxodo capítulo 2, diz assim: ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Qual é o contexto aqui? O contexto é que o povo hebreu estava crescendo muito e isso começou a assustar o povo egípcio. Então, o faraó dá uma lei e essa lei diz o seguinte: se nascer menina hebreia, pode viver. Se for menino, tem que morrer. Joquebede trazia em seu ventre o pequenino Moisés. Ele nasceu e ela não podia imaginar perder seu filho. Vendo a morte de tantos meninos, o desespero bateu sobre Joquebede. E ela tinha uma opção: ou ela seguia o curso natural, ou ela obedecia às ordens do faraó, ou ela se rebelava contra o sistema, ela se rebelava contra as autoridades e cuidava do seu filho e preservava a vida do seu filho. E foi o que ela fez. Por 3 meses ela escondeu a criança. Por 3 meses ela conseguiu viver uma vida tensa, tentando de todas as maneiras não permitir que alguém notasse que havia um bebê naquela casa. Só que a criança vai crescendo, o choro vai ficando mais forte, as situações vão acontecendo, as suspeitas sobre aquela casa vão aumentar e o seu filho vai acabar morrendo. Então o que ela faz? Ela tem uma estratégia. A estratégia dela é arriscada. Ela pega um cesto todo impermeabilizado, coloca o menino dentro e coloca no rio Nilo, próximo aonde a filha do faraó se banhava. E então a filha do faraó vê aquele cesto, abre, vê que é um menino muito bonito, decide adotá-lo. E a vida de Joquebede, então, muda completamente, porque agora ela é convidada para ser a babá.
enquanto o menino ainda não desmama. E ela fica cuidando do filho por um período e recebendo da filha de Faraó para cuidar do próprio filho. E depois Moisés vai para o palácio como príncipe do Egito e toda a história dele vai acontecer. Qual é a grande lição de Joquebede? Joquebede não se rende ao sistema. Joquebede não tem medo de arriscar, se é pelo certo. Joquebede colocou a vida de toda a família em risco para salvar a vida do seu filho. Joquebede sabe o valor de um filho, o valor de uma família. Joquebede não se entrega ao medo. Joquebede tem medo de perder a vida, de seu filho Arão ser morto, de sua filha Miriam ser morta, de seu marido ser morto. Ela sabe que isso é um risco, mas ela prefere correr um risco do que se render a uma lei injusta. Joquebede é uma mulher de temor a Deus, é uma mulher corajosa, é uma mulher que, pela sua família, ela enfrenta, ela peita qualquer situação. E a boa pergunta é, será que temos tido mães assim? Ou será que as novelas, os seriados, os programas de auditório, as opiniões de gente sem Deus têm influenciado a maioria das mães e o discurso sobre sexo, sobre família, sobre valores, sobre princípios estão se deturpando e as mães estão se rendendo a um sistema vil, pecaminoso, que mostra claramente ser uma obra satânica, mas essas mães preferem ser moderninhas e preferem não ouvir uma crítica de seus filhos, uma crítica da sociedade, querem bancar as pessoas esclarecidas. Eu me lembro que uma atriz famosa, ela contou num podcast ou numa entrevista que ela comprou objetos de casa de sex shop para sua filhinha, para já ir introduzindo princípios de sexualidade na vida da filha. É dolorido como tem gente que fala uma aberração como essa, ainda se apresentando como alguém mais moderno, mais inteligente. E tem muita gente copiando esses modelos malditos de gente sem Deus, sem princípio, sem caráter, sem amor à família de verdade. Então, que sejamos homens e mulheres como Joquebede. O sistema definiu objetivos, o sistema definiu princípios, o sistema definiu o que é certo e errado, mas a palavra de Deus pensa diferente? Sim, então não vou obedecer o sistema. Que tenhamos homens e mulheres que ensinam os princípios de Deus para os seus filhos, sem medo, com coragem e com fé. Que Deus te abençoe. Amém.